Eu sou o pastor César Cavalcante, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Vou pedir para baixar um pouquinho o volume do meu negócio, não consigo pôr no ouvido. Melhorou. Bom, hoje vamos debater um assunto complicado. Eu vou falar aos irmãos aqui que acompanham que, obviamente, né, isso acontece aqui sempre, o debate é sempre com o máximo de respeito, mas também vou pedir isso aos internautas, o pessoal que comenta, né? Acho que às vezes as pessoas podem defender a opinião à vontade, mas sem faltar com o respeito, né? Então, pedir essa gentileza aí, que os irmãos sejam mais parcimoniosos nos comentários. E o tema hoje é complicado, é um tema, né, que mexe com emoções, que mexe com... vai falar sobre salvação também, vai trabalhar a questão da soteriologia e tal. Então, segundo casamento, a Bíblia permite ou não permite? Debater esse tema, né, tão complexo, assim, do ponto de vista das, como eu disse, né, envolve vidas, histórias e tudo mais. Eu estou recebendo aqui dois pastores, pastor Isaac Pereira, que estava desaparecido aqui do debate, espalhamos os cartazes nos postes, né, procuras e tal, e ele resolveu dar o ar da graça da Igreja Batista da Redenção. Bem-vindo, pastor Isaac Pereira. Bom dia a todos. Obrigado, César. Quase saíram todos aí. Saiu todos aí, né? Quase. Complicado, né? Ainda bem que você começou com todos e todas, né? Para deixar bem claro, né? É importante falar de casamento, tem que falar, né? De homem e mulher. Mas enfim, bom dia a todos os queridos aí que acompanham, seja na rádio, seja na internet, no YouTube, toda a galáxia. Exatamente. Onde houver sinal de internet, a musical chega, né? Exatamente. É uma alegria estar aqui com vocês, falar desse assunto que é realmente um assunto delicado, mas a Bíblia deixa algumas coisas claras e nós devemos tomar conclusões à luz do que a Bíblia deixa claro. Ok. Pastor Carlos Wagner, da Igreja Sal e Luz, aqui da região do Taboão da Serra, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Também estava desaparecido e resolveu dar o ar da graça, e é bom que vocês resolveram dar o ar da graça logo num tema dificílimo. Obrigado, Thaís. Vamos lá, pastor Carlos, bem-vindo. Amém. A graça e a paz, pastor César, pastor Isaac. Acho que é a primeira vez que debato com o pastor. É um prazer estar aqui, porque a musical ela contribui bastante com o conhecimento das pessoas, com a interação de informações e contribuindo, né, para que todos os crentes possam, de alguma forma, terem uma vida cristã saudável à luz das Escrituras. Esse tema, para mim, ele é muito sugestivo. Eu não acho difícil. Eu acho o tema polêmico, sugestivo e que é de extrema importância para todos os cristãos, porque, como o senhor falou, nós não vamos tratar apenas o tema de um modo acadêmico, teológico, mas também pastoral, né? Envolve vidas, envolve o cotidiano, envolve a vida das pessoas, e nós queremos ter responsabilidade para tratar do tema com equilíbrio e com sabedoria. Bom, segundo o nosso sorteio aqui, que não acontece, está aqui o pastor Isaac, vai começar com a sua opinião inicial. Pastor Isaac. A Bíblia permite o segundo casamento em caso de viuvez do primeiro casamento, porque Romanos 7:2 vai deixar muito claro que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. E se a mulher a mulher que é rejeitada, ou a mulher se casar, comete adultério, né? Antes eu quero deixar claro aqui que Deus é o autor do casamento. Deus formulou o casamento antes mesmo da entrada do pecado no mundo. Isso aconteceu lá em Gênesis 2:24. Então essa é uma instituição em que Deus dita as regras e não o ser humano. Eu sei que, como o César mencionou aqui, as experiências são diversas nesse âmbito, nessa área, e realmente às vezes nós nos vemos diante de dilemas seríssimos, né? Mas nós devemos aplicar os princípios, por mais que a Bíblia não seja exaustiva quanto aos nossos dilemas, nós devemos aplicar os princípios bíblicos claros e vigentes à nossa vida e de modo a adequar a nossa realidade à Escritura e não o contrário.
Não vou torcer a escritura para ela se encaixar na minha realidade. Então nós entendemos que Deus é o autor do casamento e que a mulher e marido, ali é só uma questão de linguagem, os cônjuges estão ligados enquanto viverem. Só a morte é o fato, o ato que pode quebrar esse liame, quebrar essa união, que é o casamento. Nem o divórcio pode fazer isso, como nós vamos ver em outros textos daqui a pouco. Ok. Pastor Carlos Wagner, como o senhor enxerga essa questão do segundo casamento à luz das Escrituras? Bem, eu enxergo da seguinte forma. O casamento realmente é uma instituição divina de Deus. Eu sou casado há 25 anos com a mesma mulher. Eu sou monogâmico, acredito na monogamia. Não creio que a poligamia seja algo que vem de Deus, mas a digamia sim. Logo, eu entendo que existem situações e situações. Eu faria uma pergunta ao meu debatedor nessa manhã ainda, né? Suponhamos que uma pessoa não cristã teve uma vida bagunçada, casou uma vez, 2 vezes, e esta pessoa agora, divorciada pela primeira, segunda vez, ela se converte. Logo, essa pessoa se torna membro de uma igreja. Como trataríamos essa pessoa? A batizaríamos? Daríamos ceia para ela? Faríamos o casamento dessa pessoa? Qual seria a forma que lidaríamos com essa pessoa? Lembrando que, vamos falar de Novo Testamento, né? Para que não haja nenhum tipo de pensamento legalista. Jesus, ele desvia a rota dele da Galileia para Jerusalém, ele vai até Sicar. Em Sicar, ele tem um encontro com uma mulher samaritana. A mulher samaritana, segundo o próprio Jesus, através da revelação dada a ela, né? Fala para ela: você foi casada 5 vezes. E o homem que você tem não é seu marido. Mas fica explícito que Jesus foi até Sicar para levar aquela mulher para o cristianismo. Qual foi o tratamento, ou qual seria o tratamento do cristianismo para com essa mulher? Ela teria sido desprezada? Teria sido deixada de lado porque passou por 5 casamentos? Não que apoiemos a vulgarização do matrimônio. No entanto, a questão matrimônio é complexa. Envolve um homem e uma mulher, são 2 pessoas imperfeitas vivendo um projeto perfeito. Essa imperfeição tem percalços, né? Segundo Moisés, a visão mosaica, havia muitos motivos que poderiam provocar o divórcio, né? Segundo a escola de Hillel, uma das escolas que trata dessa questão, o Rabino Hillel, na sua exegese, ele trata que existia mais de 20 razões que poderiam provocar um divórcio. E Jesus, quando fala do divórcio, no capítulo 5 de Mateus, capítulo 10 de Marcos, capítulo 18 de Lucas, ele não condena o divórcio, ele condena o repúdio, né? Se alguém repudiar sua mulher, que dê-lhe também carta de divórcio. Essas são as palavras de Cristo. Logo, eu entendo que a questão, ela não é somente do âmbito da igreja, mas ela é uma questão geral. Está falando de vida, de pessoas que estão aí na sociedade, que por muitas vezes nem conhecem o evangelho. Aí eu reitero a pergunta: como trataríamos, pastor Isaac, uma pessoa que já passou por 2, 3 matrimônios, hoje é divorciada e está em nossas igrejas? Nós a trataríamos com preconceito, com desprezo, a deixaríamos de lado, ou trataríamos como Jesus tratou a mulher samaritana? Ok. Interessante que o pastor César mencionou no começo, falou até de soteriologia e tudo mais, porque muitas pessoas pensam que a pessoa, por estar em um estado, entre aspas, de pecado, né, que muitos dizem, né, a pessoa está em pecado, está em adultério, está num segundo casamento, está assim assado. Essa pessoa, ela não é mais salva porque está vivendo nessa condição. Longe disso. Nós pecamos todos os dias e muitas pessoas têm outros pecados que lidam, que lutam ou que vivem nele, independente seja casamento ou não, essa situação. E isso não vai tirar da pessoa a salvação, não vai tirar dela bênçãos nenhuma. Então, a questão aqui, pastor, é o seguinte:
a pessoa que se divorciou várias vezes e recasou várias vezes, essa pessoa, como o pastor mencionou, é como a mulher samaritana, que teve vários maridos, e o último não é marido, parecia que tinha uma relação de concubinato ali. Mais uma vez, a igreja deve agir como o Senhor Jesus agiu. Sim. O que vai impedir, na verdade não vai impedir a comunhão, mas o que nós vamos ver aqui à luz de 1 Timóteo 3 e Tito 1, o único impedimento para um homem é a liderança eclesiástica, porque ele precisa ser marido de uma só mulher. E no entendimento bíblico, especialmente do Novo Testamento, essa pessoa que se divorciou, ela continua com o liame, assim como o Senhor Jesus mencionou, o texto que acabei de mencionar. 5 maridos já teve, esse último não é seu. O liame conjugal, o laço conjugal permanece, apesar de estar divorciado. Então, essa pessoa é marido ou esposa de vários cônjuges. Claro que, na realidade, na experiência, ela mora com um só, mas os outros estão vivos lá. Então, o único impedimento seria assumir a liderança eclesiástica por conta de ser divorciado e recasado aí. Seria um impedimento à luz do texto de 1 Timóteo 3 e Tito 1. Mas em questão de comunhão, convívio, se a pessoa está arrependida... E é outra coisa, que realmente são muitas variáveis Minúcias. aí. Porque a pessoa veio, vai ter que descasar do atual para voltar para o primeiro. Não se faz essa loucura, porque as situações em que a pessoa criou uma nova família. A outra já criou uma outra família. Então o que acontece? A pessoa é recebida normalmente como um crente arrependido, como todos nós somos. Ceia normal. Como todos nós somos. A ceia é do Senhor, e a única pessoa que pode impedir alguém de tomar a ceia é ela mesma, segundo 1 Coríntios 11. Batizaria normal. Normalmente, por quê? Porque o cristianismo, a comunhão, a vivência de igreja, não é essa fiscalização, eu só vou batizar o César se ele tiver ali nas regrinhas. Mais uma vez, nós lidamos com essas circunstâncias todos os dias de pecado. Então a pessoa veio nessas circunstâncias, está arrependido. O que Jesus pede, o que Jesus diz, vai, não peques mais. Vai, seja arrependido e abandone essa prática. Mas o senhor faria o casamento dela? Faria um segundo casamento? Não. No terceiro? Terceiro, quarto, não. Porque Mesmo eu que a creio, pessoa viveu... porque à luz do Novo Testamento, é outra coisa que eu preciso esclarecer aqui. E se essa pessoa não era cristã? Então, o casamento entre não crentes é reconhecido pela Bíblia, é reconhecido pelo Senhor. Faria. Apesar de lá estar escrito em 1 Coríntios 7, de que o cônjuge crente deve casar mas com ali alguém é o casal no Senhor. Que um deles se converteu já casado. Exatamente, mas é o cônjuge crente com o cônjuge descrente. Então, eu utilizo o primeiro... 1 Coríntios 7 e acho que é o versículo 16. Está livre para casar com quanto que seja no Senhor, né? Sim. Muitas pessoas pegam isso e falam, só o casamento de crente é que é no Senhor. O casamento de incrédulo é reconhecido como casamento, com todos os seus detalhes e elementos. Não é à toa que João Batista morreu por defender uma ética matrimonial para o incrédulo. Diante de um incrédulo, a mulher que você está aí, ó. Pastor, então ele morreu por defender uma ética matrimonial séria para o incrédulo. Você tem que ter uma ética matrimonial, você que é incrédulo. Então, o casamento do incrédulo também é válido. Mas só para entender, só para o ouvinte, porque o nosso debate não é para nós, né? É para aqueles que nos acompanham, por sinal, a audiência da Musical é muito grande. E nós temos cristãos, não cristãos nos ouvindo, né? Muitas pessoas que nem são da igreja, pastor César. Essa pessoa, ela casou uma vez, divorciou, casou 2 vezes, divorciou. Agora essa pessoa se converte na sua igreja, na Igreja Batista da Redenção. E aí ela fala para o senhor, pastor, estou aqui na igreja, sou divorciado, aceitei Jesus, mas conheci aqui uma varoa, né, e estou querendo casar com ela, estou querendo acertar minha vida, querendo ter uma vida matrimonial. Então, o senhor não faria. Esse acertar a vida é o problema. As pessoas acham que acertar a vida, beleza, agora eu ganhei uma segunda chance, ganhei uma placa limpa, né? Uma ficha limpa, agora que eu me converti. Não, a conversão não apaga as consequências da vida pregressa. Então, o homem ou a mulher está casado.
apesar de estar divorciado lá no papel. E outra coisa que nós precisamos colocar na nossa cabeça, especialmente o jovem que está aí ouvindo, que é solteiro, coloque isso na sua cabeça, porque o mundo quer o quê? O mundo quer que você tenha na sua mente que o casamento é algo assim, fácil de dissolver. Deus quer a minha felicidade, Deus está preocupado que eu seja feliz. Se eu não for feliz nesse casamento, eu vou ser no outro. Tire isso da sua cabeça. A ética matrimonial para Deus é algo seríssimo. E não é à toa que quando os fariseus, lá, os mestres da lei, foram indagar Jesus, perguntaram para ele, então por que Moisés mandou a carta de divórcio? Que ele deu, né? E Jesus falou, o divórcio, essas coisas foram criadas por causa da dureza do coração de vocês, por causa das questões pecaminosas envolvendo o casamento. Por isso é que, para regulamentar algo que já estava acontecendo, Moisés mandou, mas não foi assim desde o princípio. Jesus começa a sua fala dizendo isso. Não foi assim desde o princípio. O padrão divino para o matrimônio é, sem dúvida alguma, até que a morte o separe. Ok, pastor Carlos. Eu acho um pouco radical, no meu ponto de vista, porque vamos analisar pelos 3 prismas. Primeiro, quando o senhor cita 1 Timóteo 3, quando Paulo orienta Timóteo quanto à consagração, ele fala que o homem seja marido de uma mulher. Na sua interpretação, ali está falando de poligamia ou digamia? Porque nós todos somos monogâmicos. Uhum. Agora, do que Paulo está falando, visto que a orientação de Paulo é para uma igreja gentílica, a carta pastoral de Paulo a Timóteo orientando Timóteo quanto à consagração. No seu ponto de vista, aquilo é poligamia ou digamia? Como você interpreta aquela palavra? Porque, veja bem, se o senhor disser para mim que é poligamia, devemos levar em consideração que Paulo estava apenas excluindo o fato de que a pessoa não poderia ter, naquele momento, na ocasião, 2 mulheres. Ele não está dizendo que a pessoa não poderia ter passado por uma outra experiência. O texto está dizendo marido de uma só mulher. Se o senhor interpreta como digamia, também teremos aí um outro tipo de interpretação, porque a digamia é o segundo casamento, mas aí ele teria somente uma mulher, porque a primeira mulher, segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, até o versículo 3, segundo Moisés, o grande legislador da lei, o casamento é desfeito quando há o divórcio. Então, a gente não precisa aqui, eu acho que não deve também fazer uma má interpretação quanto à diferença do divórcio para o repúdio, né? Porque o repúdio era um pré-divórcio. Quando os maridos, eles mandavam as suas mulheres embora, mas não lhe davam o direito do divórcio, que era dar a ela liberdade para o segundo casamento, segundo o próprio Moisés. E quando Jesus cita o mesmo texto de Moisés, em Lucas 18, ele não condena o ato de Moisés. Ele fala assim: se um homem repudiar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Essa é a palavra que Jesus usou. Então aí o senhor vai ter que discordar de Jesus. Repúdio e divórcio nas palavras de Jesus não. E isso sendo amadurecido no Novo Testamento, em Paulo, Romanos 7, 1 Coríntios 7, são termos intercambiáveis, né? Na lei pode até existir essa distinção, que eu creio que não há, mas vamos voltar os olhos para o Novo Testamento, porque fica muito claro que nas palavras do próprio Jesus, e aí vamos voltar, né? Vamos à cláusula do divórcio, né? Que o pessoal diz que chama de cláusula de exceção, né? Mateus 5 vai dizer que aquele que repudiar sua mulher lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Olha só, o Senhor Jesus no Novo Testamento aumentando o padrão da lei, né? Por assim dizer, aumentando a barra da lei. Ele diz o seguinte: ele, como sendo a própria verdade, ele diz: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Isso vai ser reforçado lá em Marcos, e a mesma ideia vai ser colocada lá em Romanos 7:2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, não é lei mosaica, é a lei conjugal, olha só.
enquanto ela vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, do liame da união conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se o morrer uma... Vejam como é claro aqui, vivendo ainda o marido, não está falando se vivendo ainda o marido, mas não está divorciado, se está... Não, a questão é, o que une o casal é a vida, o casamento. Morreu, quebrou, não é o divórcio que faz romper. Unir-se, aí o texto completa, porém se morrer o marido, estará livre da lei conjugal, e não será adúltera se contrair novas núpcias. E 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Olha só, o texto está recomendando não um segundo casamento. Está falando, ó, separou do marido? Ok, não se case. Ou, qual é a outra alternativa? Case com outra pessoa? Não, não. Se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Muito claro que a pessoa que recasou, ela tem vários casamentos, ela tem vários esposos, tem vários maridos, mesmo que não conviva com eles. Então, olhar para Timóteo, 1 Timóteo 3 e Tito, é dizer, seja digamia, seja poligamia, que já não existia naquela época, né, um homem viver com várias mulheres, isso já tinha decaído há anos, indiferente faz para o texto. O homem tem que ser como o pastor. O pastor é casado uma vez só, 25 anos, tem que ser como o pastor, marido de uma só mulher. Aí eu pergunto para o senhor, essa pessoa, então, que casou mais de uma vez, divorciou, se casou novamente, ela estaria, então, em adultério? Então, outro problema que as pessoas... A gente tem que identificar o problema, então, certo? Outras pessoas... ela está em adultério. A pessoa vive nessa condição adulterina. O senhor disse que não casaria a pessoa novamente, certo? O texto está dizendo aqui. Na sua opinião, ela está em adultério, essa pessoa? O texto está dizendo aqui. Ela está numa situação irregular. Ela tem dois maridos. Mas ela irregular é uma coisa. Ela está em adultério? Porque assim... Ó, a pergunta é essa. Vai afunilando para uma questão complexa. Porque quando eu falei que mexe na soteriologia, o senhor discordou. E tem todo direito, tá tudo bem. Não, isso não compete à soteriologia, tudo bem. Bom... Só que, por outro lado, o senhor defende que a pessoa está em adultério naquela situação. Então, o irmão defende a salvação dos adúlteros, porque a Bíblia diz lá no fim que os adúlteros não herdam o reino de Deus. Então, aí volta no que eu disse no começo. Toca ou não toca na soteriologia? Todo pecado, César, todo pecado, ele, exceto um, todo pecado, ele é passível de arrependimento. Então, a pessoa que se arrependeu do seu pecado de adultério, não, me arrependi. Então, mas quando você se arrepende, o que você tem que fazer? Largar. Não. Aí, não é, aí, esse caso específico, mais uma vez, por causa da sua complexidade, Deus instituiu através da lei, né, através de Moisés. O João Deus e a Maria estão casados divórcio. irregularmente. O João e a Maria estão casados irregularmente, na sua ótica. Logo se constitui numa... Desculpa a minha voz. Logo se constitui numa relação de adultério, segundo a sua visão. Mas estão casados. Sim, mas... Não é concubinato, é casado. Ok, foi lá no cartório e casou. Mas, na sua opinião, é uma relação adúltera. Que é o que você disse aí no Marcos. É possível, então, que eles... sejam condenados. Resolvam isso se arrependendo e continuando casado? Mas, então, deixa de ser adultério? Mais uma vez, por causa da complexidade... E essas consequências das nossas ações, decisões. E nós poderíamos trazer outros pecados aqui. Eu sei que é muito fácil dizer, a pessoa então tem que largar para sair dessa condição. Não é assim que funciona. A pessoa às vezes gerou filhos dentro dessa relação. Ou às vezes um jovem que fornicou e gerou filhos. Enfim, mas não é casado, enfim, eu tô trazendo aqui. É que outro exemplo vai só piorando, eu acho. Então, tô trazendo aqui só as consequências dos nossos atos. Certo. Essa nova família formada, apesar de formada... Mas como o senhor, como pastor, interpreta essa pessoa? Então, apesar de formada dentro de uma relação adulterina... Certo. Dentro de uma relação... Essa condição, se houver arrependimento... Eu me arrependi do que eu fiz. Me arrependi de ter casado novamente, o casal está arrependido, mas não se desfaz aquele laço matrimonial, porque aquele laço matrimonial, ele é completo. O senhor leu um texto, pastor, que quem casasse, então, com essa pessoa estaria em adultério. Sim, mas existe a possibilidade de casar.
Então, Existe. casou. Mas é Casou. adultério, né? Mas é adultério. É adultério. Então- E mesmo assim eu posso ser salvo em adultério. É isso que você está defendendo? Então, é isso esse é o problema. A pessoa, você está colocando a pessoa numa condição. Eu não, o senhor colocou. Não, uma condição permanente. A condição dela de adúltera é permanente. Mas eu sou o João, eu casei com a Ela é Maria. permanente. E essa relação se caracterizou em A adultério. Bíblia não diz que os assassinos... Se eu não. Mas se os eu assassinos não vão para o céu? Isso, diz. Diz. Uhum. Eu matei. Eu sou um assassino para sempre. Uhum. Entendeu? Esse é o problema. Você está Mas como se esticando... corrige? Mas você deixou de ser esticando- assassino. Então... Mas o casamento não acabou. Você deixou de ser assassino. Eu deixei de ser adúltero. Você parou de matar. Eu deixei de ser adúltero quando eu me arrependi. Não é que a minha relação agora tá ok diante de Deus, não. Peraí, então o arrependimento Anula. limpa tudo isso aí atrás? Não. Porque se limpa, por que ele não pode ser obreiro? Não entendi. Segue aí, vai. Senão eu vou debater contigo. Vai, segue vocês. Não é Veja assim, bem. César. Ó, Ah, ponto que não a fecha. pessoa, essa questão, o pessoal coloca, a pessoa está e vive em adultério. Vive em adultério. Como se fosse aquele amante, aquela pessoa que está casada e tem um amante. E realmente, essa pessoa está vivendo em adultério. Tem a Certo. relação de concubinato ali, tem a relação adulterina ali constante. Certo. Nesse caso, a pessoa se arrepende, ela abandona o seu concubinato. No caso da pessoa que se casou novamente, Que é o X da questão. Exatamente. Se casou novamente, ela adulterou. Vamos dizer assim, vamos trazer mais, vamos tentar simplificar. Ela adulterou uma vez ao se casar, Mais uma vez. com uma pessoa. Certo. E aí, Ela como se arrependeu do que fez. Mas continua Senhor, casada. me perdoa. E deve continuar casada. Por quê? Porque Mas aquela então- relação conjugal, à luz dos textos, inclusive, aquela relação conjugal diante de Deus, ela é reconhecida. Mas, pastor Isaac, por que o senhor trataria ela com indiferença quanto a cargos ministeriais, cargos... Quanto à liderança da igreja só. Com- Liderança de pastor e diácono. Por que o senhor trataria diferente essa pessoa, visto que Porque ela tem não dois- perde a salvação, Porque ela tem não perde, duas esposas. ela não perdeu a salvação, ela não perdeu o direito de cear, por que ela não pode ter um cargo Porque eclesiástico? ela tem duas esposas. Porque esse homem tem duas esposas. Então, mas isso é uma incógnita, né? Isso Não. seria, Ela- no meu ponto de vista... A luz de Romanos 7 do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele tem Vamos lá. duas esposas. O senhor falou que repúdio e divórcio, no seu ponto de vista, é a mesma coisa. Eu também discordo com o senhor. A palavra repúdio no grego é apolousi, né? Apolousi, exatamente. Que indica a rejeição à pessoa. Enquanto que divórcio do grego é apostasion, que quer dizer uma carta que lhe dá liberdade, que lhe torna livre. Logo, quando nós recorremos ao original bíblico, às palavras bíblicas originais, nós descobrimos que não é a mesma coisa. Por isso, quando Jesus disse que se alguém repudiar sua mulher, lhe dê também carta de divórcio. Se fosse a mesma coisa, ele não teria dito isso. Mas ele subiu a barra, ele fez diferente. A lei diz isso, que o senhor mencionou. Mas eu vos digo, ele subiu a barra. Exato, mas ele falou que o divórcio é uma coisa, o repúdio é outra. Quando Moisés, ele fala em Deuteronômio capítulo 24, ele diz assim, pastor César Cavalcante e amados ouvintes, que o homem que repudiar sua mulher, que também lhe dê carta de divórcio. E esta, versículo 2, está livre para se casar com quem quiser. Mas, se o segundo homem também não quiser ficar com ela, que também lhe dê carta de divórcio. Ela só não pode voltar para o primeiro marido, porque isso é impureza, isso é imundície diante do Senhor. Aí nós temos um outro grande problema. Por exemplo, na sua igreja não congregaria Jacó, não congregaria Moisés, Não, o senhor está criando algo não que congregaria Davi. Não, congregaria, só não pode ser obreiro. Isso, não, desculpa, fiz pode a ser pastor ou diácono. Não seria obreiro na sua igreja. Davi, Moisés, Jacó, né, visto que Jacó está bem antes da lei, né, lembrando esse detalhe. E tem um caso interessante com relação a Davi, pastor, bem complexo. Talvez Davi seja uma das maiores cartas de exceção nas Escrituras. Davi se casou com Mical, ganhou de presente de Saul, porque ele matou lá os filisteus e deu 200 prepúcio, para Saul. Aí Saul lhe dá Mical de presente e tal. Mais na frente ele entra em confronto com Saul, foge, Saul morre, adiantando a história para não perder muito tempo, e aí assume o seu filho, Esbozete, que tinha Abner como general. Abner entra em contato com Davi, pede para fazer uma aliança com Davi. E aí Davi fala, eu faço aliança com você,
mas eu quero a minha mulher Mical de volta. Mas Saul, com raiva de Davi, tinha dado Mical para se casar com outro homem, com outro marido, o filho de Thaís, acho que Ilhéu, não me lembro bem o nome dele. E esse camarada, agora marido de Mical, vê Abner chegando em sua casa e tomando a sua mulher. O texto diz, é um texto até bem polêmico, que o cara vai chorando atrás de Abner por conta da mulher, e Abner fala para ele, volta ou eu te mato. E ele volta e ele entrega aquela mulher que foi de outro homem, casada com outro homem, que anteriormente tinha sido casada com Davi, volta para Davi de novo. Não seria essa uma quebra da lei de Deuteronômio capítulo 24? E nós não vemos Deus em nenhum momento castigando Davi por isso. Visto que aquela mulher foi esposa de 2 homens ao mesmo tempo. Porque ela foi de Davi, foi daquele homem, depois voltou a ser mulher de Davi. Mas nenhum momento, nenhum momento nas Escrituras, nem por um instante, a gente vê Deus castigando Davi por isso. Então, existem exceções nas Escrituras, pastor. Essas exceções, ela nos ensina a sermos flexíveis, sabe? Exceções. A regra não é uma exceção. Bom, eu vou ter que fazer um intervalo por conta do nosso tempo. Eu comecei com o pastor Isaac, terminei com o pastor Wagner, Carlos Wagner, volto com o pastor Isaac depois do intervalo. Aí eu volto aqui e passo a palavra direto para o pastor Isaac Pereira. Eu quero deixar claro aqui para os irmãos a seriedade, mais uma vez a seriedade, porque assim, o pastor mencionou, existem exceções às regras, e mais uma vez, está implícito no que ele disse, são exceções. A Bíblia nunca tratou no Antigo Testamento, até porque não havia ali uma ética matrimonial muito bem estabelecida, apesar das regras da lei, nunca tratou, por exemplo, os 700 esposas de Salomão como algo bom. Pelo contrário, foi isso o motivo do seu desvio, né? Esse monte de esposas e concubinas, né? Aquela coisa... Porque ele era muito rico, né? Mas a Bíblia nunca incentivou, nunca mostrou que isso deve ser feito. Até com Abraão, a situação meio estranha, né? De Abraão sempre foi pela Bíblia relatada se não como exceção, até com termos pejorativos para não incentivar isso, porque o ideal de Deus sempre foi, desde o Éden, um homem e uma mulher, sempre. Jesus reforçou isso no Sermão da Montanha. Ouviste que o homem se deixará seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher. Sempre foi o ideal de Deus. E aí veio o homem, veio o pecado, né, de Adão e corrompeu tudo que Deus fez de bom, inclusive o casamento. E aí geraram-se essas inúmeras circunstâncias que nós devemos lidar. O que eu faço? Eu extraio os preceitos, os princípios, inclusive da lei, apesar da lei não ser mais vigente em seus termos, eu extraio os princípios da lei, os uno ao que o Senhor Jesus disse nos evangelhos e ao que os apóstolos disseram nas cartas e formulo uma teologia do casamento a partir disso. E entendo claramente, pelos textos que eu já li aqui, que o casamento é até que a morte o separe, esse é o liame. A pessoa divorcia por causa daquela exceção, isso aqui é divórcio, recasamento é outra questão. O que alguns podem utilizar, algumas pessoas dizem que 1 Coríntios 7,15, na situação entre cônjuge crente e incrédulo, havendo ali disposição, vontade do incrédulo em se separar, o crente poderia casar de novo, porque existe um termo dizendo ali, não fica sujeito à servidão. O problema é que ali, você pode entender de duas maneiras. Não está sujeito à servidão, então vai casar com outro. Não está sujeito à servidão do casamento, com um incrédulo não pode casar com outro. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, nunca usa, no Novo Testamento não existe essa conexão entre esse termo servidão, que vem da palavra servo, doulos, né? Com casamento. É somente ali em um texto em 1 de Pedro, que é de outro contexto. Então, naquele contexto, qual é a servidão? De viver com o incrédulo. É só isso. Pode se divorciar. Mas dar abertura para um segundo casamento, aí já é uma invenção, já é algo criado pelo homem para se excusar da regra de 1 Coríntios 7, 10 e 11. Pastor Carlos. Qual é a regra? Ou mantenha-se, não se case, ou volte para o seu marido.
Mais uma vez, pastor, eu entendo... Ou então se arrependa depois, igual você falou. Sabe, ó, deixa eu contar um caso curioso aqui, pastor. O homem, ele é, às vezes, ardiloso em suas tramas. Uhum. E teve um membro da igreja que fez exatamente o que o César Mas essa pensou porta que você abriu, vai acontecer isso o tempo todo na sua igreja. Não, o tempo todo não, porque graças a Deus são pessoas regeneradas, né? São crentes, e o crente de verdade, ele pode até ir por esses caminhos escusos, mas ele vai amargar, como esse irmão que chegou e fez isso deliberadamente. Então, peraí, se é assim, assado, assim, assim. Ele foi lá, abandonou sua esposa, na verdade ele já chegou na igreja divorciado, e aí ele conheceu uma outra mulher, então vou fazer isso, vou sair da igreja, vou casar em outra igreja e tal, e depois eu volto, arrependido. Falou, pastor, eu não sabia que a minha consciência ia me comer vivo. E eu amargo noites em claro por causa que eu tentei manipular Deus. Tentei manipular as minhas regras, eu tentei manipular. E ele, mesmo arrependido, sofre as consequências de ter feito esse ardil aí contra Deus. Pastor Carlos Wagner. Pastor Isaac, eu reitero, o casamento é uma instituição divina. A Bíblia leva tão a sério o casamento que começou com o casamento e termina com o casamento. Começou com o casamento de Adão e Eva e terminou com o casamento de Cristo com a igreja. No entanto, nós estamos lidando com o ser humano. Nós estamos naquela situação de Moisés, pastor César. Moisés tinha uma multidão com ele, de pessoas do coração ruim, de pessoas do coração duro, de pessoas que não tinham espiritualidade. E isso gera uma gama de problemas que o pastor precisa lidar com eles, sabe? E quando nós recebemos pessoas que teve uma vida preguiça, pastor, e ela se converte, essa pessoa quer reconstruir a sua vida, inclusive a vida matrimonial. Agora, estamos falando de um outro assunto quando um cristão, como citado pelo Senhor, brinca com Deus e brinca com os mandamentos de Deus, né? Brinca com a vida cristã. Aí é uma situação distinta. Olha o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, quer dizer, aí tem um outro motivo, que o senhor tinha dado apenas um motivo, no caso do falecimento do cônjuge, né? Mas esse aí é pro divórcio. Exato. Esse motivo de Jesus, eu concordo, está aí. É o motivo para o divórcio, não para o recasamento. Certo. E aí, ele pode lhe dar, então, carta de divórcio. O texto diz aqui, certo? E se o homem repudia essa mulher, ou a mulher repudia esse homem por traição e não lhe dá carta de divórcio, aquele que casou com a repudiada comete adultério. O texto não está dizendo aquele que casou com o divorciado, pastor César. O texto está dizendo que casou com a repudiada. Eu acabei de explicar que há uma diferença gigantesca, e vou reiterar isso aqui, quanto ao divórcio e o repúdio. A palavra repúdio, que vem do grego apolo, significa aquele que deixa de lado, aquele que abandona. Enquanto que divorciar é apostasio, que significa aquele que lhe dá carta, que lhe torna livre. São sentidos totalmente distintos. Logo, o que Jesus está condenando aqui não é o divórcio, é o repúdio. Nós estamos fazendo teologia, estamos interpretando as escrituras, e eu e o senhor somos pessoas decentes, pessoas com boas intenções, que não está tentando provar algo porque eu ou o senhor está certo, mas porque as escrituras estão nos dando o norte para que possamos seguir. Não estamos aqui no embate de conhecimento, mas estamos aqui para orientar as pessoas quanto àquilo que vai ajudar as pessoas no seu cotidiano. Eu não consigo entender e tenho dificuldade de interpretar, pastor César, repúdio como divórcio. Okay. Eu tenho dificuldade. Então, o que eu entendo é que o que Jesus condenou aqui foi o repúdio. E ele disse que quem repudiar sua mulher e lhe permitir que ela case com outro, comete adultério, porque não tem uma carta de divórcio, a carta de separação. Logo, Jesus está confirmando as palavras de Moisés em Deuteronômio capítulo 24. Moisés falou, se você repudia a sua mulher, lhe dê carta de divórcio, e essa está livre que ela possa ser de outro marido, para casar com outro. Tá? Pastor... Malaquias 3 usa o termo divórcio. Deus odeia o divórcio. E tem lá a intercambiabilidade dos termos também.
E a semântica de uma palavra, ela deve respeitar, sobretudo, o seu contexto. Jesus está falando de matrimônio aí, não? Eles não estão tentando fazer distinção entre uma palavra e outra, entre uma condição e outra. A questão é, matrimônio... E outra coisa, outro problema que o pastor teria que lidar. Hoje, o que é repúdio e o que é divórcio? Hoje. Se na lei de Moisés existiam lá as regras explícitas quanto ao repúdio. Mas hoje, qual a diferença entre um e outro? Não existe. Hoje existe o divórcio, Deus odeia o divórcio, não foi assim desde o início, Deus não criou o casamento pensando em divórcio. Mas o senhor entende que divórcio e repúdio é a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque aqui na fala de Jesus, ele fala assim, se você repudia, dê também a carta de divórcio. Para Jesus não tem uma diferença. Não, mas Jesus está mencionando a lei. Mas a citação Jesus está citando a lei. Sim. Eu, porém, vos digo, ele vai aumentar a barra aqui. Ele vai aumentar a barra. Ele está citando Deuteronômio. Exatamente. Quanto à relação, quanto ao casamento, aquele que repudiar, se divorciar, exceto em caso de relação sexual ilícita, ele já não está mais tratando, nos termos lá dele, de carta de divórcio, essa troca aí. Ele está colocando uma condição só para o divórcio, para a separação de um cônjuge do outro, que é a relação sexual ilícita. Os teólogos chamam de cláusula de exceção. É que lá em Deuteronômio 24 é muito claro que a mulher, que ali, infelizmente, o contexto é meio machista. Mas repudiar a mulher por qualquer motivo. É assim, né? Podia repudiar por qualquer motivo. Mas quando o marido, isso é Deuteronômio 24 na leitura, quando o marido entrega o documento de divórcio, aquele documento dá a ela o direito de casar novamente. Isso na lei. Isso lá no Antigo Testamento. Okay. Aliás, isso na lei do mundo. O senhor é advogado, aqui no Brasil, eu só posso me casar de novo se eu tiver um documento chamado divórcio. O disquite não me dá direito de casar novamente. Existe disquite ainda hoje? Ainda não existe, mas... que agora o disquite vai virar o divórcio, mas antigamente, né? Qualquer tipo, a separação de corpos não me dá direito de casar novamente. Não dá. O que me dá direito de casar novamente é um papel chamado divórcio. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 24, fala que a pessoa podia dar essa carta. O que Jesus está discutindo não é se a carta, que é o divórcio, tem outra finalidade. Ela continua sendo o direito de ter um novo casamento. Então, porém, esse direito parece, nessa leitura, que só é liberado no caso de uma vítima de adultério, não é isso? É isso que as pessoas... No caso, estando livre para casar-se novamente. É isso que as pessoas esticam, né, o texto. Pego esse texto. O senhor acabou de citar que nós não podemos interpretar um texto sem um contexto, certo? Sim. Logo, o senhor estaria se contradizendo nesse ponto de vista. Não. Eu pego esse texto e uno esse texto a Romanos 7. Uno esse texto a 1 Coríntios 7. Romanos 7 não tem divórcio, pastor. O assunto lá de Apocalipse, Deuteronômio 24, é divórcio. Romanos 7 não trata de divórcio, trata de viuvez, certo? Não, fala assim. Fala da relação aqui, da de divórcio, né? Quer ver? De sorte que será considerada adúltera se vivendo o marido unir-se contra o homem. Mas lá não é o divórcio, né? A mulher está casada ao marido, ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, mostrando que não é o divórcio que rompe a união matrimonial, que rompe o dilema conjugal. É a morte. Então, acho que o contexto aí é outro. Eu faço... Não, existe um contexto macro, mas Você está entendendo aí? Entendi. O contexto é que o senhor está forçando. O senhor está forçando um pouco. Não estou forçando o texto. Conclui, fica em paz. Se o morrer o marido, estará livre da lei, não será adúltera se contrair novas núpcias. Muito claro. Lei isso aqui, muito claro. Morreu o marido, não é se divorciar. Então eu pego esse texto, Romanos 7, pego Mateus 5, Marcos 10, pego 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 7, 10 e todos os outros versículos. A partir desses textos, eu crio uma teologia do casamento. A partir desses textos. E, inclusive, Malaquias 3, Gênesis 2, para reforçar na minha mente, na mente das minhas ovelhas, que Deus odeia o divórcio. Que o divórcio é algo abominável diante de Deus, que não foi assim que ele instituiu desde o início. Então, eu quero que todos os crentes tenham isso claro em sua mente, para não se valer dessas regrinhas que o próprio Jesus mostrou. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Isso aqui é uma exceção.
E exceção não deve virar regra. Exceção não deve ser tomar o lugar uma válvula de principal, escape. né? Ah, não, então se eu não der certo aqui, eu vou... Não. Pastor Deus Carlos. odeia o divórcio. Eu vou viver com meu marido, eu vou tentar fazer isso aqui dar certo. Porque o irmão lembrou, Efésios 5, qual é o objetivo do casamento? Um minutinho pra gente virar só pelo YouTube mais uns 10 minutos. Então, 1 minuto pra gente concluir essa fala e depois a gente continua. Eu reitero que eu sou 100% a favor de um casamento monogâmico. Que o casamento foi feito para ser definitivo. Eu planejo viver com a minha esposa pelo menos mais uns 50 anos. Amém. Olha aí, Tá? pastor. Acredito que o pastor César também, que o senhor também. Amém. Todos nós. Isso é fato. Tá? Eu casei para ficar casado o resto da minha vida. Eu estou satisfeito com a mulher que eu tenho. No entanto, eu não estou falando de mim, nem do senhor, nem do pastor César. Estou falando de pessoas que não têm a nossa vida. Que não desfrutaram do nosso privilégio de ter tido um bom casamento. Que, infelizmente, não foram felizes, conforme Deuteronômio 24, com algumas pessoas, né? Então, este é um grande problema, pastor. Se o senhor analisar Moisés, por exemplo, Moisés teve um grande problema. Nós fazemos teologia e sabemos disso. No capítulo 4 de Êxodo, ele já estava casado com Zípora, né? Com Séfora, Zípora, que é a mesma coisa. E ela se indigna com ele porque ele obriga ela a fazer a circuncisão dos filhos, dos 2 filhos dele com ela. Eu tenho que fazer um intervalo, eu tinha falado 1 minutinho, mas eu volto nesse ponto, te dando a palavra, tudo bem? Pois não. Faz um intervalo, a gente vai migrar somente para o YouTube, para quem está acompanhando na rádio, quer ver a conclusão desse assunto. Então vira aí e a gente volta definitivamente pelo YouTube. Vai. Volto aqui, eu tinha parado com o pastor Carlos Wagner. Conclui aí, pastor, me perdoe. Muito bem. Obrigado. Moisés tinha um grande problema. Ele casou-se com a filha de Jetro, né? A Zípora, que lhe deu, por sinal, 2 filhos. E quando ele a convida a participar de sua religião, né? Circuncidando os filhos, segundo a ordem de Deus a Abraão, ela se indigna com ele, chama de marido sanguinário, né? Se revolta com ele e foge, vai embora com os filhos. Some. Ela só volta na citação do texto em Êxodo capítulo 18, quando o texto fala assim, Jetro traz a sua esposa e filhos a Moisés, né? E aí você vê que nesse inteirinho ele se casa com outra mulher. Ele se casa com a Cuxita, que depois é passado em rosto no capítulo 12 de Números pelo próprio Arão e Miriam, que lhe acusa ali de ter casado com uma mulher estrangeira, né? Deixando claro que não era a mesma Zípora, que não era a mesma Séfora. Logo... Era uma etíope, né? Exato, que era um etíope, né? Todos nós concordamos que a Etiópia não tem nada a ver com Midian. E aí, Moisés teria um problema dentro de casa, porque agora chega outra mulher dele, né? Mas Deus não trata disso. O tema não é esse. É uma microcitação de uma macro-história, pastor César. É uma microcitação, pastor Isaac. Porque isso não é relevante para o contexto. O que é relevante para o contexto é Moisés, a terra prometida e o povo que ele está conduzindo. Logo, Deus não considera aquilo como relevante. Como eu chamo esse tipo de episódio? De exceções. A Bíblia está cheia de exceções. Eu relacionei algumas aqui, né? Eu citei aqui, por exemplo, a exceção de Davi, quando ele entra no lugar santo e come o pão da proposição. E segundo o livro de Levítico, quem o fizesse seria morto imediatamente, pastor César, porque não podia comer o pão da proposição do lugar santo, que só era dedicado, que era santificado aos sacerdotes. Davi come, o próprio Jesus cita o episódio em Lucas 5 e diz que Davi entrou, comeu, saiu ileso, sem sofrer nenhum tipo de castigo. O sábado, houve exceções para citações do sábado, que os judeus eram extremamente radicais. E Jesus diz lá, né, que o judeu, quando tem o seu animal que cai em um buraco e esse animal lhe serve no campo, ele quebra o sábado para salvar o seu animal, né? É uma exceção. Então, a exceção, por exemplo, da Páscoa, pastor César Cavalcante, que em algumas ocasiões ela era comemorada no segundo sábado, né? Segundo mês, segundo sábado, no segundo mês, né? Quando sabemos que a ordem era que ela fosse sempre feita, realizada no primeiro mês. O casamento também possui suas exceções, tá? Não é que nós queremos, mas possui. E um exemplo clássico disso é o próprio Moisés ensinando que existem situações e situações. Situações que no cotidiano, pastor, não pode ser tratado como um todo.
mas tem que ser tratado como exceções. Ok. E é disso que nós estamos falando aqui. Pastor Isaac. Queridos, olha só o que o discurso de Jesus lá em Mateus 19. Vieram ali alguns fariseus, experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Isso aqui é o casamento. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. O pessoal usa muito esse texto aqui em casamento e está certo. Por que então, replicaram, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Aí que tá, vive em adultério, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativa à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. A ética matrimonial, pastor e ouvintes, é algo absurdamente sério. Nós não podemos tomar esse assunto com leviandade, nós não podemos fazer das exceções a regra. A exceção que o Senhor Jesus deu para o divórcio e não para o recasamento é a relação sexual ilícita. Eu sei que existem inúmeras condições. Em outros debates aqui, as pessoas perguntaram: mas e o caso do marido que bate na mulher? Questão de violência física. Isso é caso de polícia. E se levado adiante é caso de divórcio, sim. Por causa dessas condições. Qual é o princípio maior? Qual é o valor maior que nós devemos defender? A vida da mulher. Mas aí o senhor defende não o casamento, mas que essa mulher não pode casar mais. Ela tem 20 anos de idade. Como diz o texto de 1 Coríntios 7, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido. É o que está escrito lá em 1 Coríntios 7, 10 e 11. Mas ela tem que voltar a apanhar. Não precisa voltar. Tem que separar do cara. Separar, ela pode separar. Aí que está, nós não podemos condicionar ou colocar nas condições do casamento, e Deus nunca fez isso na Bíblia, a nossa felicidade. A nossa felicidade não deve estar nunca em algo que nós devemos perder. Eu sei que através do casamento, através dos filhos, através dos bens, através da comunhão, boa parte disso compõe a nossa alegria, compõe as bênçãos que Deus nos dá, mas a nossa felicidade, a felicidade intrínseca do homem, deve estar única e exclusivamente em Deus. Nunca deixe a sua felicidade em algo que você pode perder, inclusive o seu casamento. Então, se você está em um casamento e não está feliz, por assim dizer, então Deus não me quer nesse casamento porque eu não estou feliz. Não, a felicidade não é condição para você manter ou não manter casado. Você, pelo contrário, onde está a felicidade do crente? Em obedecer às ordens de Deus. Essa é a felicidade do crente. Então, como é que eu vou ser feliz dentro do meu casamento? Aplicando Efésios 5 à minha vida, me sacrificando pela minha mulher, e a mulher sendo submissa ao marido, fazendo todas as questões ali inerentes às funções de marido e mulher. Assim eu serei feliz, obedecendo a Deus. Mas eu sei, pastor, existem inúmeras experiências, inúmeros casos, mas eu sempre tenho que olhar para o texto e aplicar o texto a esses casos. Se a gente for falar de caso aqui, aí o YouTube corta a transmissão porque vai ser muitas horas. Então, eu estou tentando trazer aqui para os irmãos a base, por onde nós devemos transitar nessa questão matrimonial. Deus odeia o divórcio. E o casamento, para ser um casamento bem-sucedido, deve refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Bom, vamos para as considerações finais desse debate. Vira aí para as considerações. Vai. Considerações finais. Debates. Bom, comecei com o pastor Isaac. Pastor Isaac, obrigado pela sua participação aqui em mais esse debate. Que Deus abençoe. E também gostaria que você deixasse seus contatos ou uma forma que as pessoas possam te acompanhar. Pastor César, é uma alegria revê-lo agora com mais cabelo. Muito mais cabelo. Muito mais jovem aí. Não é verdade? Daqui a pouco tá pintando a barba, né? Não pintar, não. Não vai, né? Mas é uma alegria sempre estar aqui.
Prazer, pastor Carlos, poder debater, falar com o senhor sobre esse assunto. Eu espero que os ouvintes, eu quero deixar e reforçar mais uma vez na mente dos ouvintes, você que é solteiro ou viúvo, crente, você tenha isso na sua mente. A ética matrimonial é algo muito, mas muito sério para Deus. Deus odeia o divórcio. Deus não instituiu isso desde o início. O casamento é para a vida toda. Quer você esteja feliz ou não nele, é para a vida toda. Esse é o laço matrimonial que Deus colocou na nossa vida. E cabe a nós, à luz de Efésios 5, transformar esse casamento em um casamento frutífero, um casamento satisfatório para ambas as partes, cumprindo cada um o seu papel. Você que está numa situação irregular, por assim dizer, não precisa, pastor Isaac falou que eu estou assim, não se martirize por causa disso. Você cometeu adultério à luz do texto bíblico. Você cometeu, se arrependa dele. E a partir de agora, você que está talvez no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, olhe agora para Efésios 5 e faça do seu casamento, faça esse casamento refletir as regras de Efésios 5, o relacionamento de Cristo com a igreja. E assim você vai agradar a Deus, você não vai ser condenado, vai perder salvação, nada disso. Você pode desfrutar de comunhão, de todas as bênçãos inerentes ali da igreja, do convívio com os santos e desfrutar da graça de Deus normalmente. Não precisa se lamentar por causa disso, tá bom? Você pode me achar aí no www.igrejaredenção.org.br. Se você quiser, tem lá as nossas redes sociais, YouTube tem bastante coisa lá, se você quiser dar uma olhada lá, bastante sermão lá, aproximadamente 5.000 vídeos lá, entre sermões e pequenos cortes. E você quiser me seguir, eu tô lá no Instagram, @IsaacPereira1, @IsaacPereira1. Foi um prazer estar com vocês aqui. Prazer gente. é nosso. Pastor Carlos Wagner, bem-vindo sempre aqui, meu irmão. Suas considerações aí, também seus contatos, quem quiser te conhecer, seguir a igreja. Conhecer. Amém. O tema é bem delicado, porque o tema fala de felicidade, mas também fala de sociedade, de comportamento cristão, de temor a Deus, mas também trata de uma realidade. Há muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que estão vivendo em um relacionamento de agressões, de sofrimento, de perseguição, pessoas que, quem sabe, nunca entrou em uma igreja, ou que não conhece o Evangelho, que cometeu erros, como todos nós cometemos, mas que deseja ter uma mudança na sua vida, deseja viver algo novo de Deus, e nós não podemos privar essas pessoas disso. Eu entendo que temos que ser ortodoxos em algumas questões, precisamos ser cuidadosos. No entanto, existem situações e situações. E segundo as Escrituras, no meu ponto de vista, uma pessoa que se divorciou, que recebeu um documento, ela não está em adultério. Ela encerrou um ciclo e vai iniciar outro ciclo. Então, no meu ponto de vista, você é muito bem-vindo para servir a Deus, ali na Igreja Evangélica Sal e Luz, adorar o Senhor Jesus e dar início à sua história, à sua vida, começando, agora, se Deus quiser, para não errar mais, para não cometer mais erros. No meu ponto de vista, há muitas mulheres samaritanas por aí, como há muitos samaritanos por aí, que precisam ter um encontro com Cristo, dar início a uma vida na presença do Senhor Jesus. Aqueles que querem falar com a gente, nos achar, nós estamos ali no Instagram, no @carloswbonfim, ou diretamente pela @saliluz.igreja, onde irão encontrar também contato da nossa igreja, que está ali no Pirajussara, no Taboão da Serra. Nossos cultos às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 18 horas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço aqui aos nossos debatedores, suas famílias, e também a Edivânia e o Michel, que vieram lá de Campinas para acompanhar o programa ao vivo e de forma presencial.